E se eu dissesse que os maiores segredos sobre o futuro e as forças que tentam moldá-lo, influenciando os eventos que se desenrolam diante dos nossos olhos, não foram revelados por análises geopolíticas contemporâneas ou por especulações de videntes modernos que tentam decifrar os tempos, mas por cânticos antigos, entoados por um coração sincero há milênios, e mais crucialmente, por aquele que os cantou com perfeita compreensão, o próprio Cristo? Pense nisto profundamente. A humanidade, desde os seus primórdios, anseia por decifrar o amanhã. Essa busca por respostas é inata, uma necessidade quase visceral de entender o curso dos acontecimentos, especialmente quando a incerteza paira no ar, quando os alicerces da nossa sociedade parecem tremer. Há um desejo ardente de antecipar o que virá, de se preparar para os desafios e as transformações que se anunciam no horizonte. Contudo, muitas vezes, essa busca se dá em fontes que, por mais elaboradas que sejam, carecem da profundidade e da autoridade da verdade divina. Muitos, em sua legítima busca por discernimento, observam atentamente o cenário mundial, procurando por sinais claros da manifestação do anticristo, tentando identificar figuras políticas ou movimentos sociais que se encaixem nas descrições proféticas. É uma observação válida, mas que, por vezes, se foca apenas na superfície, no exterior, no evento imediato. Mas eu pergunto, quantos, de fato, se voltam para a fonte mais surpreendente e frequentemente negligenciada para essa compreensão? Quantos olham para os Salmos? E, além disso, quantos percebem a leitura e a ativação que o próprio Jesus fez dessas escrituras sagradas? Há uma sabedoria ancestral, um mapa detalhado, um roteiro profético que reside ali, esperando para ser redescoberto. Não estamos falando de uma mera predição, como se os Salmos fossem um oráculo passivo, esperando o tempo cumprir suas palavras. Não se trata apenas de vislumbrar o futuro distante. Estamos falando de um desmascaramento divino ativo. Um desmascaramento que não apenas descreve o caráter do adversário, mas que foi inaugurado, evidenciado e validado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele, em sua vida, em seus ensinamentos e até em seu silêncio, revelou as profundezas do plano oculto daquele que se opõe a Deus e à sua criação. Essa é a essência do que exploraremos. Prepare seu coração e sua mente para ver algo que talvez você nunca tenha notado. Prepare-se para uma jornada onde a sabedoria milenar de Davi, expressa em seus salmos de louvor, lamento e profecia, se encontra de forma indissolúvel com a visão profética de Cristo. Jesus não apenas citou os salmos, ele os viveu, os personificou e, ao fazê-lo, desdobrou suas camadas proféticas. Ele nos mostrou como interpretar esses textos não apenas como poesia religiosa, mas como um mapa detalhado, um guia seguro para entender a natureza das trevas que tentam obscurecer o mundo, e, mais importante, para reconhecer a luz que sempre as supera. Esta não é uma especulação vazia, é uma revelação bíblica profunda, um convite a um discernimento espiritual que é vital para os dias em que vivemos. Abra seu espírito para essa verdade, pois ela fortalecerá sua fé e equipará seu entendimento. Amados irmãos e irmãs, após contemplarmos a magnitude do convite divino, somos conduzidos agora a uma verdade profunda, muitas vezes esquecida ou, quem sabe, nunca plenamente percebida. Falo da natureza dos salmos. Sim, aqueles cânticos e orações que tantos de nós recitamos, encontramos consolo e expressamos nossa fé. Frequentemente concebemos os salmos como um livro de poesia, de louvor, de lamento, de súplicas fervorosas. E, de fato, eles são tudo isso, e o são magnificamente. Oferecem-nos uma janela para a alma humana em suas mais diversas emoções diante de Deus. Ali encontramos a alegria transbordante, a angústia sufocante, a confiança inabalável e o grito de desespero. Mas será que nos detemos o suficiente para indagar se há algo mais? Uma camada de revelação que transcende o pessoal, o devocional, o meramente poético?
A verdade é que os Salmos não são apenas uma coleção de experiências humanas expressas em versos. Eles representam uma chave, um código divino, um livro profundamente profético, cuja capacidade de antecipar eventos e, crucialmente, de descrever personagens e seus modus operandi é vastamente subestimada. Pense comigo. A inspiração divina não se limita a nos oferecer um refúgio emocional. Por mais que isso seja precioso, ela nos equipa, nos prepara, nos alerta. E os Salmos, sob a lente correta, fazem exatamente isso. Eles são uma espécie de espelho, onde se refletem não apenas a glória de Deus e a jornada do homem, mas também os contornos daqueles que se opõem ao Criador. Não é uma interpretação forçada ou mística, no sentido pejorativo. É uma leitura que o próprio Jesus nos ensinou. Poucos percebem, de fato, que quando Jesus citava os Salmos, ele não estava simplesmente recitando versos familiares ao povo judeu. Ele estava interpretando-os, ativando-os. Ele estava desdobrando o véu que cobria sua dimensão profética, revelando verdades que para a maioria permaneceram ocultas. E entre essas verdades, emerge a descrição detalhada do maior adversário de Deus e da humanidade, aquele a quem chamamos de Anticristo. Os Salmos, então, funcionam como um verdadeiro livro de caráter. Eles traçam com uma precisão assombrosa não apenas a vinda do Messias, seu sofrimento, sua vitória e seu reinado glorioso, mas também as características, as táticas e a essência daquele que tentaria usurpar seu lugar, que tentaria desviar a adoração e que se levantaria contra tudo o que é santo. É fundamental entender. Essa dimensão profética dos Salmos não é um apêndice, um acréscimo menor à sua beleza poética. Ela é intrínseca, parte integrante da inspiração divina. Imagine os Salmos como uma melodia complexa. Muitos de nós ouvimos a harmonia e nos emocionamos, mas poucos se aprofundam na partitura, onde cada nota, cada pausa, cada nuance tem um propósito maior, um significado mais abrangente. Jesus, com sua autoridade divina e sua compreensão plena das Escrituras, foi o maestro que nos revelou essa partitura completa. Ele não só leu os Salmos, ele os viveu, e ao fazê-lo mostrou-nos como eles se aplicam a ele mesmo, e por contraste, àqueles que se opõem ao seu reino. Ele nos deu a chave hermenêutica para desvendar esse tesouro. Portanto, quando nos aproximamos dos Salmos com essa perspectiva renovada, deixamos de vê-los apenas como relíquias do passado ou meros poemas devocionais. Eles se tornam, então, um manual de discernimento, um guia profético vivo que nos prepara para os desafios de hoje e de amanhã. Eles nos alertam, nos equipam e, acima de tudo, nos fortalecem na fé, porque nos mostram que Deus sempre esteve no controle, revelando seus planos e os planos de seu adversário com antecedência. O que veremos a seguir é justamente como Jesus utilizou essa chave para abrir o entendimento dos Salmos e expor, em detalhes impressionantes, os traços mais íntimos do Anticristo. Tendo agora compreendido que os Salmos transcendem a mera poesia devocional para se revelarem como um livro profético com um profundo livro de caráter, somos convidados a olhar mais de perto para o reflexo que ele nos oferece. Um reflexo que, sob a luz de Cristo, nos mostra não apenas os traços do Messias, mas também os contornos nítidos do seu maior antagonista, o Anticristo. Não se trata aqui de especular sobre quem ele será, nem de tentar adivinhar a data de sua aparição. Nossa busca é por compreender sua personalidade, sua metodologia, a essência de sua operação, conforme já foi traçado nas Escrituras e revelado por Jesus. É um discernimento que nos protege do engano, porque nos capacita a reconhecer o espírito que o precede e o prepara. O que os Salmos nos dizem sobre este adversário? E mais importante, como Jesus, através de sua vida e ensinamentos, não só confirmou essas descrições, mas as desmistificou, expondo sua falsidade e ineficácia diante da verdade divina. Observemos, por exemplo, o que o Salmo 12, versículos 2 e 3, nos revela sobre o engano da lisonja.
Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobre. Corte o Senhor todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Que imagem vívida de uma comunicação que se disfarça de amigável e útil, mas que, na verdade, serve a propósitos egoístas e manipuladores. A lisonja é uma ferramenta potente nas mãos do perverso, seduzindo, corrompendo e desviando a atenção da verdade. O anticristo, em sua manifestação, será mestre nessa arte. Ele não virá com chifres e cauda, mas com palavras que soam razoáveis, com promessas de paz e segurança que, no fundo, são ocas. Ele usará discursos que agradam ao ego humano, que prometem soluções fáceis para problemas complexos, mas que escondem uma agenda de controle e destruição. Mas como Jesus expôs essa falsidade? O Mestre, em sua simplicidade e verdade inquestionável, desarmou essa tática da lisonja. Suas palavras eram sim, sim, não, não. Não havia espaço para duplicidade em seu falar. Ele não buscava agradar aos homens, mas sim glorificar a Deus e proclamar a verdade, por mais dura que ela fosse. Ele não tecia elogios vazios, nem prometia atalhos para a glória. Pelo contrário, Jesus falava com autoridade e transparência, expondo as intenções do coração humano e as artimanhas do inimigo. O seu evangelho, ao invés de lisonjear, confronta o pecado e chama ao arrependimento, um contraste gritante com a tática da lisonja. Quando reconhecemos a fala de Jesus, percebemos que as palavras do perverso são como mel que, no entanto, esconde um veneno letal. Jesus, com a verdade simples e direta, já desarmou essa tática de manipulação, oferecendo-nos o antídoto da sinceridade. Consideremos outro traço: a sede de poder absoluto. O Salmo 10, do versículo 2 ao 11, pinta um retrato sombrio do ímpio que persegue o humilde, que trama astutas maquinações, que blasfema contra Deus e que pensa: Deus se esqueceu, encobriu o rosto, nunca o verá. É a imagem de um ser que não só anseia por dominar, mas que o faz com arrogância e um profundo desprezo por qualquer autoridade superior à sua própria. O anticristo buscará estabelecer um domínio global, centralizando o poder em suas próprias mãos, exigindo adoração e submissão total. Sua ambição não conhecerá limites, e sua mente se considerará acima de qualquer julgamento. Ele desejará controlar não apenas as nações, mas as consciências e as almas dos homens. Mas qual foi a resposta de Jesus a essa busca desenfreada por poder? Jesus demonstrou o verdadeiro poder através da humildade e do serviço. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele não buscou um trono terreno, pelo contrário, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Enquanto o anticristo se eleva através da opressão e da subjugação, Jesus se eleva através do sacrifício e do amor. Ele ensinou que o maior entre vós deve ser o servo de todos. Este é o contraste radical. A ambição do anticristo pelo domínio mundial é a antítese do reino de Deus, onde a autoridade é exercida para edificar, não para destruir, para libertar, não para escravizar. Jesus, ao inaugurar um reino de serviço e não de dominação, expôs a vacuidade e a perversidade de toda a busca por poder absoluto que não vem de Deus. Ele nos mostrou que o poder que realmente transforma e liberta é o poder do amor. Por fim, reflitamos sobre a perseguição aos justos. O Salmo 37, versículos 12 a 15 nos diz: O ímpio trama contra o justo e range os dentes contra ele, mas o Senhor se rirá dele, porque vê que o seu dia vem. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derrubar o pobre e o necessitado, e para matar os que trilham o caminho reto. A sua espada, porém, lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Há uma inimizade inerente no coração do adversário contra aqueles que escolhem seguir a Deus, que trilham o caminho reto. Essa perseguição não é acidental, mas parte de uma estratégia de intimidação e aniquilação da fé. O anticristo não apenas desprezará os justos, mas os perseguirá ativamente, buscando silenciar sua voz e esmagar sua resistência.
Jesus, no entanto, não só alertou seus discípulos sobre essa perseguição, mas a abraçou como parte do plano divino. Ele disse: "Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós." Ele não prometeu uma vida livre de tribulações para seus seguidores, mas uma presença constante no meio delas. E ele mesmo enfrentou essa perseguição culminando na cruz, um ato que aos olhos humanos parecia ser o triunfo do mal, mas que se revelou a maior derrota para as forças das trevas. Jesus não fugiu da perseguição. Ele a transformou em um testemunho. Ao aceitar a cruz, ele mostrou que a perseguição, por mais intensa que seja, não tem a última palavra. Ele inverteu a lógica do adversário. A inimizade contra aqueles que seguem a Deus é, portanto, um sinal distintivo do espírito que opera no anticristo. Mas Jesus, ao prever e suportar essa perseguição, mostrou que não apenas sabia dessas características, mas agiu de forma a invalidar o poder destrutivo da iniquidade através de seu próprio exemplo, transformando o sofrimento em salvação. Ele já nos deu o modelo de como perseverar e vencer. Então você percebe a profundidade dos salmos como um espelho? Eles não apenas preveem, eles diagnosticam. E Jesus, com sua vida e ensinamentos, nos deu as ferramentas para compreender esse diagnóstico e a cura para a doença do engano. Mas como ele fez isso ativamente? Como sua própria existência foi um desmascaramento contínuo? Isso nos leva ao próximo ponto, ao coração da nossa reflexão, que é entender como Jesus não só sabia de tudo isso, mas se tornou o próprio desmascarador ativo, atuando diretamente contra o plano secreto do anticristo. Amados, se os salmos nos revelam um espelho profético dos traços do adversário, a figura de Jesus emerge não apenas como o Messias prometido, mas como o próprio desmascarador ativo desse plano secreto. Ele não foi um mero observador do que os salmos predisseram. Jesus encarnou a profecia, e ao fazê-lo, sua vida e seus ensinamentos tornaram-se uma exposição e uma contra-estratégia direta e poderosa ao plano do anticristo, muito antes de sua manifestação final. É vital compreendermos que o que Jesus fez e ensinou não foi apenas um conjunto de preceitos para uma vida moral, mas um arsenal de discernimento e vitória contra as forças das trevas. Sua presença na terra foi, em si mesma, uma revelação em ação. Consideremos a verdade contra a mentira. O apóstolo João nos diz que o diabo é o pai da mentira. João 8,44. Suas operações são intrinsecamente ligadas ao engano, à falsidade, à distorção da realidade. E o Salmo 52, versículos 2 a 4, já descrevia o poder destrutivo da língua enganosa. A tua língua, máquina desgraças, é como navalha afiada, que trata com dolo. Amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Essa descrição ancestral nos pinta o perfil daquele que usa a palavra não para edificar, mas para destruir, para enganar. O anticristo, por sua própria natureza, se ergue sobre pilares de falsidades cuidadosamente construídas, prometendo o que não pode cumprir, distorcendo a verdade para seu próprio benefício. Mas como Jesus enfrentou isso? Ele não apenas denunciou a mentira, ele se declarou como o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Sendo a própria verdade encarnada, Jesus desarmou essa arma central do adversário com cada palavra genuína, com cada ato autêntico. Ele viveu uma vida de transparência absoluta. Não havia falsidade em seus lábios, nem sombra de engano em seu coração. Sua presença, por si só, dissipava as névoas da mentira, revelando a clareza divina. A autoridade com que falava não vinha de manipulação, mas da intrínseca verdade de seu ser. Onde a mentira busca confundir e escravizar, a verdade de Jesus liberta. Ele nos mostrou que a forma mais eficaz de combater o engano é viver e proclamar a verdade sem concessões. Pensemos na profunda oposição entre o reino de Deus e o reino terreno. Um conflito profetizado já no Salmo 2, versículos 1 a 3.
Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e lancemos de nós as suas cordas. Essa é a ambição de domínio, a rejeição da soberania divina, a busca por uma autonomia que nega a Deus. O anticristo buscará um poder político e mundial absoluto, um trono global. Ele desejará ser o centro de toda a autoridade, controlando todas as esferas da existência humana. Jesus, no entanto, em seu interrogatório com Pilatos, declarou de forma inequívoca: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Essa recusa de Jesus em estabelecer um reino político terreno não foi uma falha estratégica. Foi um desmantelamento direto da ambição do anticristo. Ele mostrou que o verdadeiro poder, o reino de Deus, opera em uma dimensão diferente, não através da força militar ou da coação política, mas através da transformação do coração humano, do amor e do serviço. Ao inaugurar um reino que transcende as estruturas de poder humano, Jesus estabeleceu o contraponto eterno à visão do anticristo, que busca dominar o mundo por meios humanos e terrenos. Sua atitude demonstrou que a verdadeira autoridade é espiritual e sacrificial, e não ditatorial e egoísta. Mas talvez a exposição mais emblemática do plano secreto do anticristo e a demonstração da estratégia de resistência de Jesus estejam no episódio da tentação no deserto, narrado em Mateus 4, versículos 1 a 11. Ali, Jesus, após 40 dias de jejum, é confrontado diretamente pelo tentador. Esta não foi apenas uma luta pessoal, foi uma prévia crucial do conflito final, um ensaio profético que demonstrou a exata forma de resistir às táticas do anticristo. As tentações do diabo, poder, glória e adoração falsa, são precisamente os pilares sobre os quais o anticristo buscará construir seu império. Ele oferecerá soluções para a fome, pão, espetáculo e reconhecimento, jogar-se do templo e domínio mundial em troca de adoração, todos os reinos do mundo. Contudo, Jesus enfrentou cada uma dessas tentações usando a arma mais poderosa, a palavra de Deus. A cada investida, sua resposta era incisiva: está escrito. Ele demonstrou que a Escritura é a nossa espada, nosso escudo, nossa bússola inabalável. Ele não negociou com o mal, não cedeu à lógica sedutora do poder fácil ou da glória vazia. Ele demonstrou que a obediência à palavra é o caminho para desarmar as propostas do inimigo. Esta foi uma greve preventiva, um treinamento prático para nós. Jesus nos ensinou que a forma de vencer o espírito do anticristo é através da total submissão a Deus e da recusa em comprometer a verdade de sua palavra. Não importa quão atraente seja a oferta do mundo. Ele nos mostrou que a verdadeira força reside na fidelidade e a verdadeira glória na adoração exclusiva a Deus. E, por fim, a revelação de Judas. O Salmo 41, versículo 9 já anunciava: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus, conhecendo as Escrituras e a natureza humana, não foi pego de surpresa pela traição. Em João 13, versículos 21 a 27, Jesus, durante a última ceia, revelou abertamente quem o trairia. Ele não apenas previu, ele expôs o traidor no meio de seus discípulos, um microcosmo da perfídia e do engano que o anticristo trará. Esta exposição não foi para sua própria proteção, mas para a edificação e o discernimento de seus seguidores. Jesus não estava apenas vivenciando uma traição. Ele estava demonstrando que nem mesmo o engano mais íntimo e devastador pode surpreender a Deus. Ele já tinha conhecimento pleno dos planos do adversário, mesmo quando operavam dentro de seu próprio círculo. Portanto, meus irmãos, Jesus nos deu mais do que apenas avisos sobre o futuro. Ele nos deu o modelo e as ferramentas para discernir e superar as forças das trevas,
mesmo antes que elas se manifestem plenamente. Cada ação, cada palavra, cada decisão de Cristo foi uma lição prática sobre como identificar e resistir ao espírito do anticristo. Ele nos equipou não com medo, mas com conhecimento, com discernimento e com a autoridade de sua palavra. Tendo contemplado Jesus como o desmascarador ativo, aquele que, com sua vida e palavra, já desnudou as pretensões e o poder das trevas, somos agora chamados a aprofundar nosso entendimento. Se Jesus expôs o anticristo, isso significa que ele nos legou informações cruciais sobre como esse adversário operará. Não se trata apenas de um quem ou um quando, mas de um como, de uma metodologia. É uma revelação que nos permite ir além da especulação para o discernimento prático, para que não sejamos enganados. Vamos, portanto, mergulhar nas revelações que Cristo nos concedeu sobre a própria estratégia do anticristo. Como ele tentará se infiltrar? De que forma ele buscará dominar? Jesus, em sua onisciência, já nos deixou o roteiro para identificar essas artimanhas. Uma das táticas mais insidiosas será a oferta de uma falsa paz e uma segurança ilusória. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, adverte: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Esta é uma imagem vívida da sedução de uma promessa que acalma temporariamente, mas que conduz à ruína. O anticristo virá como um falso pacificador, alguém que promete resolver os conflitos do mundo, unificar as nações, trazer ordem a um caos crescente. Sua mensagem será de alívio, de estabilidade, de soluções para os problemas mais complexos da humanidade. É uma proposta que ressoa profundamente com a ânsia humana por tranquilidade, especialmente em tempos de grande turbulência e medo. Ele não se apresentará como um tirano brutal de imediato, mas como o portador de uma nova ordem, de uma era de prosperidade e harmonia. Mas Jesus, em seus ensinamentos, já havia revelado a natureza dessa paz. Ele disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Esta é a distinção crucial. A paz que o mundo oferece e que o anticristo prometerá é uma paz externa, superficial, baseada em circunstâncias favoráveis, em acordos políticos, em controle social. É uma paz que pode ser destruída por qualquer mudança de vento. A paz de Cristo, no entanto, é uma paz interna, inabalável, que transcende as circunstâncias, que reside no coração mesmo em meio à tempestade. Jesus expôs a fragilidade da paz mundana ao contrastá-la com a solidez de sua própria paz. Ele nos alertou para não nos deixarmos enganar por soluções que parecem trazer alívio instantâneo, mas que não endereçam a verdadeira raiz da inquietação humana, que é a separação de Deus. Sua revelação é que a verdadeira segurança não pode ser encontrada em qualquer sistema ou líder terreno, mas somente nele. Outro pilar da estratégia do anticristo será a exigência de adoração. Em sua tentação a Jesus no deserto, Satanás ofereceu todos os reinos do mundo em troca de um único ato de adoração. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus 4:9. Este é o cerne da sua ambição. E o Salmo 74, versículo 9, ecoa essa arrogância dos que se levantam contra Deus. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há quem nos saiba dizer até quando. É a anulação da voz de Deus para que a sua própria voz possa ser ouvida e adorada. O desejo por adoração é a marca registrada do adversário. O anticristo, em sua exaltação máxima, buscará ser o objeto de reverência e culto, usurpando o lugar que pertence unicamente a Deus. Ele criará um sistema onde a lealdade a ele será testada pela adoração, onde qualquer recusa em se curvar será severamente punida. Seu objetivo final é desviar a adoração de Deus para si mesmo. Jesus, no entanto, rejeitou veementemente a adoração a qualquer um que não fosse Deus.
Sua resposta foi direta e inquestionável. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Com essa declaração, ele não apenas rechaçou a tentação, ele estabeleceu o princípio eterno e inegociável de que a adoração pertence somente a Deus. Jesus nos mostrou que o alvo primordial do adversário é sempre o nosso coração e nossa lealdade. O anticristo não se contentará com a submissão política ou econômica. Ele exigirá a entrega total do espírito humano. Jesus já nos mostrou onde essa lealdade deve estar, e que não há substituto para a adoração sincera e exclusiva ao Criador. Compreender essa estratégia é reconhecer que qualquer figura ou sistema que exija para si uma lealdade e adoração que transcende o humano, já carrega em si o espírito do anticristo. Finalmente, consideremos a perversão da religião. Jesus alertou seus discípulos sobre falsos cristos e falsos profetas em Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E o Salmo 78, versículo 58, nos lembra da inconstância e idolatria do povo de Deus no passado. Mas se desviaram e foram desleais como seus pais, tornaram-se como um arco enganoso, provocaram-no a ira com os seus altos e o moveram a ciúmes com as suas imagens de escultura. Há uma perversão inerente ao humano de buscar a Deus em lugares errados, de criar sua própria versão do divino. O anticristo não virá como um ateu declarado. Pelo contrário, ele se apresentará com uma fachada religiosa, talvez até mesmo com milagres e prodígios que enganarão muitos. Ele cooptará símbolos, rituais e linguagem espiritual, pervertendo-os para seu próprio culto. Ele poderá se apresentar como o salvador de todas as fés, o grande unificador espiritual, diluindo a verdade do Evangelho em uma amalgama de engano. Jesus, com seus alertas, nos deu a ferramenta para discernir essa perversão. Ele nos ensinou a olhar para o fruto, para a essência, para a conformidade com a verdade revelada. Ele nos advertiu que o engano será tão sofisticado que poderá iludir até mesmo aqueles que se consideram fortes na fé. Por isso, a fidelidade à palavra de Deus, a capacidade de distinguir a verdade do erro, a doutrina genuína da falsidade, é mais crucial do que nunca. A visão de um sistema religioso globalizado sob a liderança do anticristo não é uma invenção moderna. Suas bases já foram expostas por Cristo. Ele nos alertou que o caminho para evitar essa perversão é permanecer firmes na verdade, sem nos deixarmos deslumbrar por sinais e prodígios que não se alinham com a sã doutrina. Compreender a estratégia do inimigo, desmascarada por Jesus através dos Salmos e de seus ensinamentos, é a nossa maior arma para não sermos enganados. Jesus não apenas identificou a ameaça, mas também nos armou com o conhecimento e o discernimento necessários para enfrentá-la. Agora, a pergunta para cada um de nós é: como aplicamos essa verdade em nosso dia a dia? Como vivemos equipados com esse discernimento de Cristo no mundo atual? Isso nos leva ao nosso próximo e crucial ponto de reflexão. Amados, alcançamos um ponto vital em nossa jornada de descoberta. Se Jesus, o Filho de Deus, já desmascarou o plano secreto do anticristo através da sabedoria profética dos Salmos e de seus próprios ensinamentos e vida, a pergunta que ecoa em nossos corações agora é: como aplicamos essa verdade inestimável em nosso dia a dia? Como vivemos armados com esse discernimento de Cristo em um mundo que a cada dia se mostra mais complexo e por vezes confuso? Este não é um conhecimento para ser guardado em prateleiras teológicas. É uma ferramenta viva, uma orientação divina para a nossa peregrinação. A primeira e talvez mais fundamental ferramenta que Jesus nos oferece é a vigilância e a oração. Ele mesmo nos exortou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Esta não é uma mera sugestão, mas um mandamento com propósito.
A vigilância implica uma consciência aguçada, um estado de alerta espiritual constante. Não é uma vida de paranoia, mas de um discernimento que nos permite reconhecer os sinais dos tempos e as artimanhas do inimigo. É manter os olhos abertos para a verdadeira natureza dos acontecimentos, para as mensagens que nos bombardeiam, para os caminhos que o mundo propõe. A oração, por sua vez, é a nossa linha direta com a fonte de todo poder e sabedoria. É através dela que recebemos a força para resistir, a clareza para enxergar além das aparências e a proteção contra as investidas do mal. Orar não é apenas pedir, é comungar, é alinhar nosso espírito com o Espírito de Deus, permitindo que Ele nos guie e nos guarde. Lembremo-nos dos Salmos, que são em si mesmos muitas vezes orações e clamores a Deus por livramento e direção. A oração constante nos mantém conectados à verdade e imunes à falsa paz e à lisonja do adversário. É o nosso escudo espiritual ininterrupto. Em segundo lugar, a arma do conhecimento da palavra é indispensável. Jesus, ao ser tentado no deserto, respondeu a cada investida do inimigo com um enfático: está escrito. Ele não apelou para sentimentos, para a lógica humana, ou para o que era popular. Ele apelou para a Escritura. A Bíblia não é apenas um livro de histórias inspiradoras, de conselhos morais ou de passagens poéticas. Ela é, verdadeiramente, um manual de discernimento. É a nossa bússola infalível, a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando conhecemos a palavra de Deus em profundidade, quando a meditamos e a aplicamos à nossa vida, nos tornamos equipados para identificar a mentira, para distinguir a voz do pastor da voz do estranho. A palavra nos revela o caráter de Deus, os seus planos, a natureza do mal e, crucialmente, a vitória garantida de Cristo. É nela que encontramos a descrição dos traços do adversário, que vimos nos Salmos, e a demonstração de como Jesus os superou. Sem um conhecimento sólido da palavra, somos como navios sem leme, à mercê das ondas de doutrinas enganosas e filosofias vazias que o espírito do anticristo lança sobre o mundo. O estudo da Escritura não é uma tarefa árdua, mas um privilégio que nos capacita a discernir o que é de Deus e o que não é. Um terceiro pilar fundamental para nos mantermos firmes é a comunidade e a unidade em Cristo. O inimigo opera dividindo para conquistar. Ele busca isolar, semear discórdia, destruir a comunhão. Mas Jesus orou para que seus discípulos fossem um, assim como ele e o Pai são um. João 17:21. Há uma força inegável na união dos crentes. Estar em comunhão com outros irmãos e irmãs na fé proporciona apoio, encorajamento e correção. É na comunidade que compartilhamos nossas cargas, celebramos nossas vitórias e nos exortamos mutuamente a permanecer no caminho. Quando a perseguição se intensifica, quando as falsas narrativas proliferam, a voz de uma comunidade unida, na verdade, é um farol de esperança e resistência. Ninguém deve tentar enfrentar as forças espirituais sozinho. Somos um corpo, e cada membro é essencial. A força do rebanho reside na sua união, e o bom pastor zela por essa unidade. A comunidade é um lugar onde podemos testar os espíritos, onde o discernimento coletivo pode expor os enganos que, individualmente, poderíamos não perceber. E por último, mas não menos importante, o papel do amor e da verdade. Estes são os mandamentos supremos de Cristo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. E Jesus também afirmou ser a verdade. A manifestação do anticristo será caracterizada pelo ódio, pela divisão, pela mentira e pela autoexaltação. A maior barreira contra esse espírito é a prática radical do amor incondicional e a adesão inabalável à verdade revelada em Cristo. O amor não é um sentimento passivo, é uma ação, uma escolha diária de servir, perdoar, edificar e buscar o bem do próximo. O amor destrói as barreiras do ódio e da indiferença. E a verdade de Cristo, é o antídoto para toda falsidade. Viver os mandamentos de Cristo
Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos é a manifestação mais poderosa de nossa resistência ao espírito do anticristo. É o caminho para irradiar a luz de Cristo em meio às trevas crescentes. Então, como você tem usado os óculos de Cristo para enxergar o mundo ao seu redor? Você está vigilante, orando sem cessar? Sua vida é alimentada pela palavra, permitindo que ela seja a lâmpada em seus dias? Você busca a comunhão e a unidade com seus irmãos em Cristo, fortalecendo o corpo? E, acima de tudo, o amor e a verdade de Jesus Cristo são os pilares que sustentam suas ações e suas palavras? Que possamos, como crentes, assumir nossa responsabilidade de viver como luz neste mundo, munidos do discernimento que o próprio Jesus nos legou. Pois, embora o plano secreto do anticristo seja uma realidade e as trevas se adensem, a boa notícia é que a vitória já está declarada. Amados irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao ponto culminante de nossa reflexão, a verdade que amarra todas as pontas de nossa jornada. Percorremos um caminho que nos levou desde o intrigante convite para desvendar mistérios antigos até a aplicação prática do discernimento de Cristo em nossos dias. Vimos como os Salmos, mais do que poesia, são um mapa profético, e como Jesus, o Mestre e o Redentor, não foi um mero espectador, mas o desmascarador ativo do plano secreto do anticristo. Ele nos revelou suas táticas de engano, sua busca por poder absoluto, sua falsa paz e sua perversão da religião. E, mais importante, ele nos equipou com as armas espirituais da vigilância, da oração, do conhecimento da palavra, da comunhão e do amor para resistir e vencer. Agora, é imperativo que compreendamos a magnitude desta verdade final. Embora o plano secreto do anticristo seja uma realidade inegável, e embora as forças das trevas se manifestem de maneiras cada vez mais evidentes em nosso mundo, a boa notícia que transcende toda sombra é que esse plano já foi exposto e, crucialmente, já foi desarmado pela luz e pelo poder de Jesus Cristo. A vitória não é incerta, não é uma esperança vaga no futuro distante, mas uma promessa firmemente estabelecida, uma realidade já consumada na cruz e na ressurreição do nosso Senhor. Pense nisto. O Mestre não nos deixou às cegas, tateando em busca de respostas em meio à confusão. Ele, em sua misericórdia e soberania, revelou-nos o jogo antes que ele se desenrolasse por completo. Ele nos deu as peças, o tabuleiro e a estratégia vitoriosa. Os Salmos, em sua essência, não são apenas sobre o lamento ou a súplica. Eles são, fundamentalmente, cânticos de vitória e confiança na soberania de Deus. O Salmo 2, por exemplo, que fala da conspiração das nações contra o ungido do Senhor, culmina com a certeza do riso de Deus sobre seus inimigos e a exaltação de seu Filho como Rei. O Salmo 118, tão citado por Jesus, celebra a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a principal. Estas são mais do que meras metáforas, são declarações de triunfo divino. A história não está à deriva. Não estamos em um barco sem rumo, à mercê de correntes imprevisíveis. Há um destino, e este destino é a plena manifestação do reino de Deus, onde toda autoridade, poder e glória pertencerão exclusivamente a Cristo. Esta revelação não deve incitar o medo, mas sim uma profunda confiança e um senso de propósito renovado em cada um de nós. Conhecer a estratégia do adversário não é para nos aterrorizar, mas para nos capacitar. É para que, em vez de sermos dominados pela ansiedade e pela incerteza que o mundo busca infundir, possamos viver com a paz que Jesus nos deixou, uma paz que o mundo não pode dar, nem tirar. Significa que, mesmo quando os ventos da adversidade soprarem com mais força, quando as vozes do engano tentarem nos seduzir, nós estamos alicerçados em uma verdade que é inabalável. Portanto, meus queridos, que esta mensagem não apenas informe sua mente, mas acenda uma chama em seu coração, uma chama de fé inquebrantável, de esperança radiante e de coragem para viver a verdade. Jesus já venceu. A batalha final, embora ainda não visível a todos os olhos, já teve seu resultado garantido. E nós,
Como seus seguidores, somos participantes dessa vitória. Somos chamados a ser embaixadores dessa verdade, a viver de tal forma que a luz de Cristo brilhe através de nós, dissipando as trevas. Que a compreensão de como Jesus expôs o plano secreto do Anticristo, uma verdade ecoada pelos Salmos, não seja apenas um conhecimento adquirido, mas uma convicção que molda sua existência. Que ela o impulsione a buscar mais a Deus, a aprofundar-se em sua palavra e a viver uma vida que glorifique o seu nome. Abrace essa vitória que já lhe foi prometida. Que a verdade de Cristo ilumine cada passo seu e o equipe para viver vitoriosamente. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, agora e para todo o sempre.